Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro, tá o penúltimo dia aí do mês, tá? Tivemos clássico ontem, novidades aí do mercado da bola. Estou aqui para atualizar vocês sobre tudo do nosso Coringão. Vamos pra cima, me sigam aí nas redes sociais, tem um Instagram também pra vocês, tá? @John do Timão. Vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, tivemos o clássico ontem, 4 horas da tarde. Santos e Corinthians lá na Vila Belmiro. E o jogo ficou empatado em 2-2. A situação é a seguinte. O Corinthians foi melhor na partida do que o Santos. O Corinthians teve as melhores oportunidades. E a sensação que fica é que nós perdemos 2 pontos. O Corinthians abriu o placar com o Yuri Alberto. Tomou o empate no finalzinho do jogo, do primeiro tempo. No finalzinho ali do primeiro tempo, 51, 52 minutos. No segundo tempo, a mesma coisa. Fez o gol com o Roger Guedes, cozinhou o jogo. Tomou um empate de pênalti do Marcos Leonardo aos 40 e tantos. Não pode, cara. Não pode. Corinthians jogou 3 clássicos esse ano. Qual clássico que a gente venceu? Sendo que a gente saiu na frente nos 3. Contra o São Paulo, contra o Palmeiras e contra o Santos. Qual que a gente venceu? Contra o São Paulo. Sabe por qual motivo? Porque a gente abriu o placar com o Adson. Na hora que o São Paulo tentou reagir, o Corinthians foi e fez outro gol. O que não aconteceu contra o Palmeiras, tá? Que a gente abriu o placar, tivemos oportunidades, não matamos o jogo. Deixou o Palmeiras gostar da partida, o Palmeiras virou o jogo. Contra o Santos a mesma coisa. Abriu o placar, não matou o jogo, o Santos empatou. Fez o 2-1, não matou o jogo, o Santos empatou. Em 2 erros do Corinthians, tá? Os gols do Santos são deméritos do Corinthians. Erros nosso. Tá? Pra mim é essa a visão da partida de ontem. E aí tem a questão da arbitragem que eu falei a semana inteira aqui. Rapaziada, a diretoria do Santos tá criando um clima pro jogo. Qualquer lance que for pro VAR, que a Edna tiver dúvidas, é a favor do Santos. Não tem discussão. E aí a gente teve ontem um gol do Corinthians, um gol do Yuri Alberto, que eles inventaram uma situação para anular o gol do Yuri. Inventaram uma situação para anular o gol do Yuri. O Corinthians abriu o placar ontem com o Yuri Alberto, um lance que tá no Renato, ele dá o passe no Duqueiroz lá na direita. O Yuri estava impedido, mas ele corre para a área. Certo? No que ele correu para a área, bateu de frente com o Lucas Pires, lateral do Santos. Dentro da área. Trombou, o Yuri vem para a área, Lucas Pires vai para tentar fechar o cruzamento. Isso, o Duqueiroz já estava com a bola. Duqueiroz faz o cruzamento, o Yuri completa, gol. Rodou. O pessoal da transmissão nem viu. Comentarista de arbitragem da transmissão nem viu. Aí depois o VAR chama, ele olha. Não, tem que ver isso daí, porque o Yuri tem um encontrão com o Lucas Pires. Marca. O comentarista de arbitragem da Record falou que marcaram um encontrão, que foi um encontrão faltoso. E sabe o que foi marcado? Não foi falta que foi marcado. Foi marcado o impedimento do Yuri, porque o Yuri participou da jogada. E aí eu tenho a regra aqui, tá? O Sandro Meirahit comentou sobre a regra. Ele falou, esse gol foi anulado por interferência do Yuri Alberto no Lucas Pires,
que pra mim não aconteceu, tá? O Sandro Meirahit falando. A regra diz que a interferência do jogador que está adiantado tem que impossibilitar o adversário de jogar a bola e não simplesmente se posicionar no campo. Quando a bola foi, quando teve o contato, a bola praticamente já havia chegado no Duqueiroz. O jogador do Santos não chegaria nessa bola. Pra mim, o gol foi mal anulado. Nem o comentarista de arbitragem da Record entendeu o que foi marcado. Entendeu o que foi marcado. Aí vem um árbitro, que é o Sandro Meirahit, que já apitou 2 Copas do Mundo e fala, pô, a regra não diz isso. O Yuri foi se posicionar no campo, o Lucas Pires também. A bola já estava no Duqueiroz. Tanto que ele fala, se for assim, o segundo gol do Corinthians tem que ser anulado também. Porque na hora que o Renato bate a falta, o Bruno Mendes está impedido e ele meio que se choca com o Maicon dentro da área. Só que a bola vai lá no segundo pau pro Gil, o Gil escora pro Yuri, o Yuri faz o gol. Ué, mas o Bruno Mendes estava impedido e se chocou com o Maicon. O Maicon não se posicionou dentro da área. E aí? Anula também, ué. Já que inventaram essa regra pro gol do Yuri, o primeiro, anula o segundo também. Anula o segundo gol do Corinthians. Já que estão inventando regras para anular o nosso gol, cara. Nada mais, nada menos do que inventaram uma interpretação da regra para anular o gol do Yuri, tá? Nada mais, nada menos do que isso. Tirando essa situação da arbitragem, a reclamação que eu tenho para nossa equipe é essa. Não matamos o jogo. Primeira chance do Corinthians, o Yuri saiu cara a cara. Uma bola do Renato no Juliano, ele sai cara a cara. Em vez de cavar, tirar do goleiro, perdeu. O Roger recebeu um passe do Maicon, que era só escorar para dentro da área, não conseguiu. O Renato bateu uma falta no Gil lá no primeiro tempo. O Gil entrou sozinho, não conseguiu encostar na bola. O Yuri ganhou do zagueiro ombro a ombro na linha de fundo, carregou a bola, era só dar o passo para trás no Roger, no Juliano. O que ele fez? Chutou em cima do goleiro. O Corinthians sai num contra-ataque 4-3, 4 atacantes para 3 defensores, a bola é invertida no Paulinho, ele domina. E ao invés dele fazer a jogada, tabelar com alguém, usar a superioridade, não, ele puxou pro meio e chutou em cima do marcador dele. O cara tava em cima dele, ele puxou e bateu no gol. No gol não, em cima do marcador. Então olha a sequência de fatos, sequência de lances que a gente teve pra matar o jogo. Não matamos. Aí a gente tem o gol do Santos. O primeiro, que o Duqueiroz não faz a falta no meio campo. O Juliano vem na cobertura, vem igual um arame liso, só cerca. Vem no cara, o cara deu o corte, ele, pô, vai lá, vai lá. A bola é invertida lá no nosso lado esquerdo, o cara puxa pro meio, chuta, bola desvia no Gil, gol. O segundo gol do Santos é uma palhaçada enorme, cara. Primeiro do Balbuena, que vem um cruzamento, ele fura. Depois do Giovani, certo? Depois do Giovani, tinha a opção de deixar a bola sair, tinha a opção de quebrar no fundo, não sei se o Yuri estava lá, mas ele foi optar por sair jogando. Só que ele deu o passe errado. E aí o Maicon, com toda a experiência dele, com toda a inteligência, eu recebi um passe. O atacante do Santos vem e rouba a bola. Só que o atacante do Santos não roubou a bola e foi em direção ao gol do Corinthians. O Mendonça já dominou saindo da nossa área. Dominou saindo da nossa área. De costas pro nosso gol. O que o Maicon faz? Derrubou o cara. Pô, se eu vi que o passe foi ruim, certo? O passe foi ruim. Mas o cara não dominou e foi em direção ao gol. Ele dominou saindo. Cobre, cerca, acompanha o cara e faz a falta. Fora da sua área. Fora. O cara está de costas pro seu gol. O cara já dominou saindo da área. Dominou saindo da área. O Maicon vai e derruba. A gente toma um empate e perde 2 pontos. E aí o que eu falo?
Classificação do Paulista hoje. O Corinthians é o 5º colocado. O Palmeiras venceu na rodada. O São Bernardo venceu na rodada. O nosso adversário direto, que era o São Paulo, perdeu. Então era a chance da gente ultrapassar. Corinthians com 18, São Paulo com 20. Se a gente vence, vai a 21. O que aconteceu? A gente empata, fica com 19. E pra piorar, o Água Santa foi e venceu. O Água Santa foi a 20. 20 pontos também. Então hoje a classificação geral é Palmeiras, São Bernardo, São Paulo, Água Santa, Corinthians. Corinthians. E aí, o Roger não sabia disso? O Yuri não sabia disso? O Juliano não sabia disso? O Duqueiroz não sabia disso? O Balbuena, o Maicon, o Gil? Ninguém sabia? E eu postei ontem. Vi muita gente querendo criticar o Giovani. Parabéns, Giovani. Entregou 2 pontos. Ué, por que os atacantes não fizeram os gols lá? Quando quando o time teve as chances? Ele errou no lance do gol, do segundo gol, errou. Mas o Corinthians perdeu um monte de gol. A gente tomou o gol no final do primeiro tempo. O Giovani não estava em campo. Então foi só o Giovani que entregou 2 pontos ou foi o time inteiro? E mais, o que eu falo pro Fernando Lázaro? Rodada passada ele estava vencendo por 3-0 a equipe do Mirassol em casa. Ele não colocou nenhum dos moleques. Ontem, um jogo difícil, 2-1 na Vila Belmiro, ele colocou o moleque. Aí errou um passe, pronto, não presta mais, que a base é isso. O Giovani tem 20 anos, cara. Se um cara de 20 anos, que eu tô vendo que tem qualidade, não presta mais para a nossa torcida, quem que vai prestar? Quem que vai prestar? Vamos ter um pouco mais de consciência com esses jogadores, cara. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Eu prefiro 1000 vezes o Giovani do que o Romero. Hoje. Prefiro o Giovani. Mesmo com o lance que ele errou ontem, que aí, como eu falei, não foi um erro só dele, o Maicon poderia ter arrumado, o Balbuena, se corta a bola no primeiro lance, nem teria sequência. Mas é mais fácil chegar aqui e falar, bota a base aí. Vi um monte de gente me mandando mensagem, bota a base aí. Não, continua aí. Continua com o Romero, com o Balbuena, com o Cantígio. Continua com esse elenco. Júnior Moraes, que não entra em campo nunca. O Fagner, que teve um problema no jogo passado, passou a semana inteira. Por que você não poupou o Fagner contra o Mirassol, já que você vem de uma sequência forte, pro Fagner jogar um clássico? Não, bota o Fagner contra o Mirassol. Pra ir na hora que chegar no clássico, você não tem lateral direito. Joga com o Duqueiroz. Rafael Ramos, que não jogou na temporada, fora. Machucado. E aí? O que eu vou dizer? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Até estendi aqui um pouco, que é muita coisa pra falar. Bom, tivemos aí a coletiva do senhor Fernando Lázaro também, tá? Ele falou que foi um empate com gosto amargo. Falou também sobre o erro da Edna, tá? Falou sobre o erro da Edna. Ele falou, ó, é difícil entender o que foi marcado ali. E mais, tá? Um ponto até que o Fernando Lázaro colocou aqui que eu tinha esquecido. Nenhum jogador do Santos reclamou. Nem o Lucas Pires, que estava no lance, reclamou. Ninguém reclamou. Eles tomaram gol. Sabe com quem que eles foram reclamar? Com um volante que deu espaço pro Renato Augusto. Lucas Pires virou pro volante e fez assim, e aí? Vai deixar esse espaço aí na frente? E conseguiram anular o gol do Corinthians, tá? Enfim, quero saber a opinião de vocês sobre a partida de ontem, sobre a situação do Corinthians dentro do campeonato, tá? Sobre a arbitragem, que a gente comentou aí a semana inteira. E aconteceu, cara. E aconteceu. Parece piada, mas aconteceu, família. Bom, e aí depois da partida de ontem, vi muitos torcedores já pedindo uma lista de dispensas da nossa equipe. Os principais nomes: Romero, Balbuena, Paulinho, Júnior Moraes, Rafael Ramos, Cantígio, tá? Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui. O Gil foi citado em alguns momentos. Pô, pra mim esses daí, ó. Se você tira o Balbuena, se você tira o Cantígio, se você tira o Júnior Moraes, se você conseguisse tirar o Luan, o Romero, qual que é o valor de salário desses caras, somados?
Não dá pra você vir num Campeonato Paulista e trazer 5, 6, 7 jogadores. Se 3 derem certo, 2 pro titular e 1 pra reserva, pô, você fortaleceu em muito o seu elenco, cara. Muito, muito. E num preço muito abaixo. Muito abaixo. Tá? Muito abaixo. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Se hoje vocês fossem diretores do Corinthians, quem sairia do time? Quero nomes. Eu quero ver os nomes. Quero saber o que a torcida anda pensando sobre o elenco do Corinthians. Bom, tivemos também ontem a aposentadoria do Jô. Tá, ele anunciou aí oficialmente numa entrevista, falou que conversou com a família dele e tudo mais, falou, ó, eu completo 20 anos de carreira, acho que chegou o momento, tá? Não tem mais essa gana, essa vontade aí, aos 35 anos o Jô encerra, tá, a carreira dele, uma carreira muito vitoriosa, a gente sabe aí dos números que ele tem pelo Corinthians, a história que ele tem dentro do Corinthians, jogador mais jovem a marcar pela nossa equipe, artilheiro da Neoquímica Arena até o momento, pô, multicampeão aqui dentro, tá, muito respeito à história do Jô, muito agradecimento ao Jô, tá, mas encerrou a carreira, tem aí muito sucesso, viva bastante aí com a família, aproveite bem e quero saber a opinião de vocês, família. Chegou a cogitar, né, esse encerramento no Corinthians e tudo mais, pelo jeito a diretoria não quis, né, não aceitou, não gostou aí dessa ideia, e o Jô decidiu encerrar a carreira dele, e eu mantenho a minha ideia de pé, tá? Mantenho a minha ideia de pé. Se o Jô quiser aproveitar e fazer um jogo de despedida na Arena, ele por ser atualmente o artilheiro da Neoquímica Arena, 100% de acordo. Pega quem jogou com ele lá em 2005, quem jogou em 2017, na última passagem, faz um misturado ali, um bem bolado, faz um jogo bacana, o Jô merece, tá? O Jô merece. Merece muito. Mas não dava pra jogar pelo time principal. Ah, faz um contrato... Não. Aí começa a bagunçar as coisas. Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o Christian Barletta, tá? Craque da partida entre São Paulo e São Bernardo lá no Morumbi, que o São Bernardo venceu por 1-0. Tá? O Barletta foi eleito aí o craque da partida e falou sobre o acerto dele com o Corinthians. Ele falou, ó, vocês estão vendo aí o que tá saindo na mídia, está se concretizando realmente, tá? Mas não sou eu que cuido disso. Deixo com os meus empresários, a minha parte é jogar bola, tá? Para que a situação de negociação não me atrapalhe dentro de campo. E aí, para mim, perfeitamente a atitude do Christian. Não vai ficar, pô, isso, aquilo. Deixa com o pessoal que cuida da parte da carreira dele, lidar com isso. Ele cuida da parte dentro de campo, até porque o São Bernardo busca essa primeira colocação geral ainda, né, do Paulistão. Tem um mata-mata muito difícil contra o Palmeiras. Muito difícil, tá? Mas se a gente for colocar aí, a segunda melhor campanha no Paulistão. Venceu o São Paulo, venceu o Corinthians. Uma campanha, pô, sensacional, tá? Parabéns aí toda a equipe do São Bernardo e ao Christian Barletta, que vem se destacando e será jogador do Corinthians ao final do Paulistão. Outra atualização importante, Corinthians solicitou ao São Bernardo para que não escale o jogador na Copa do Brasil. Por qual motivo? Se ele entrar em campo na Copa do Brasil pela equipe do São Bernardo, não pode mais jogar por nenhum outro time. Ou seja, se ele entrar em campo pelo São Bernardo e ele vai vir para o Corinthians depois, chegar na Copa do Brasil, a gente não pode utilizar o cara. Que foi a situação do Bruno Mendes no ano passado. Já havia jogado pelo Internacional e aí não poderia entrar em campo pelo Corinthians. E outros exemplos que a gente tem aí, tá? Não pode. Jogou por um time, pode ser a primeira fase, não pode jogar o restante. Tá? Então o Corinthians solicitou, São Bernardo provavelmente vai acatar. E por qual motivo? Pela parceria, tá, que a diretoria do Corinthians e a do São Bernardo estabeleceram. Certo? Depois dessa negociação aí do Christian, já tivemos outras negociações também. O Matheus Davó foi emprestado para o São Bernardo, Paulistão do ano passado, foi muito bem. O Rodrigo Varanda já havia sido emprestado. E a situação é a seguinte: Corinthians quer estabelecer essa parceria porque viu outros destaques na equipe do São Bernardo. Tá? E o Corinthians tem interesse em outros 2 jogadores. John, quais são esses jogadores? Os nomes são mantidos em sigilo,
tá? Mas o Corinthians já conversa com o São Bernardo por esses outros 2 jogadores. E aí um ponto que a gente tem que ter atenção. Até qual momento eles vão divulgar esses nomes? Porque se não falar nada, o que o São Bernardo vai fazer? Vai colocar os caras para jogar a Copa do Brasil. E volta na situação que a gente já falou. Se entrar na Copa do Brasil lá, não joga pelo Corinthians. Certo? Então a gente já tem que estar atento a esses pontos, principalmente a nossa diretoria, tá? Acho muito positivo, tá? Principalmente pela campanha que o São Bernardo vem fazendo. Principalmente por essa campanha, o São Bernardo tem 26 pontos no campeonato. De 11 jogos, venceu 8. 8 vitórias. O Corinthians tem 5 vitórias no campeonato. Tá? Só pra gente ter base. Um dos jogadores que eu observei, tá, que pode ser uma possível contratação do Corinthians, ou o Corinthians esteja de olho, é o Matheus Regis, tá, atacante aí de 23 anos. Vi muita gente comentando sobre o Vitinho, tá, o meia aí do São Bernardo, só que ele já tem 32 anos. Tá? Então não tenho tanta vontade assim de contratar o Vitinho. Tem o Matheus Regis, temos outros jogadores aí da equipe do São Bernardo que podem ser opções para o Corinthians no mercado. E lembrando que o treinador do São Bernardo é o Márcio Zanardi, que já foi da base do Corinthians, tá? Já comandou a base do Corinthians. Então, essa parceria é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que o Corinthians quer alguns jogadores do São Bernardo, a gente pode ir lá emprestar alguns jogadores para o clube. Como já foi o caso da Avó e o Varanda que eu falei. E jogadores aqui que não tem espaço. O Arthur Souza entrou em um jogo. Vai ter espaço no time? Vai ter? Se não for, pode emprestar. O Felipe Augusto, o Wesley, que a gente teve oportunidade de colocar os caras em campo. Não colocamos. Então assim, vai utilizar essa temporada? Se não vai, você pode emprestar o cara, para ele já ganhar essa experiência, para ser treinado por um treinador bacana, tá? Um cara que tem boas ideias e tá fazendo uma campanha muito boa pelo São Bernardo, tá? Então assim, vejo um potencial muito positivo nessa parceria e digo mais, eu iria em outros clubes aqui de São Paulo, que estão disputando o Paulistão, para tentar fazer essa parceria também, tá? Ampliar essa rede. Quanto mais diretorias você tiver essa parceria, melhor pra gente, tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. E amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Acabamos estendendo aí bastante, né, o vídeo por essa questão do pós-jogo, tá? A situação da arbitragem. O time ontem que não matou o jogo me irritou muito. Muito, cara. A gente com o jogo na mão, com oportunidades e ficamos com 1 ponto, cara. 1 ponto contra o Santos. É difícil, mas a gente segue. Fechou, família? É nóis. Um forte abraço do John.